Programa Isso é Agro. Oferecimento IMAC, PREM, Programa de Reinserção e Monitoramento. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Olá, tá começando mais um Isso é Agro. E hoje o clima é de torcida, porque neste sábado tem estreia do Brasil na Copa do Mundo. E assim como no futebol, no agro também tem planejamento, tem estratégia, trabalho em equipe e muita preparação para chegar ao resultado. Então, enquanto a seleção ela entra em campo em busca de mais uma vitória, a gente entra em campo para mostrar histórias, tecnologia e tudo aquilo que movimenta o agro brasileiro. E o programa de hoje está recheado de histórias inspiradoras e também de exemplos de como o campo ele pode transformar vidas. Vamos começar conhecendo a história da Dago e sua produção de pimentas, uma história de empreendedorismo, superação e propósito. Ela começou produzindo hortaliças, mas foi nas pimentas que ela encontrou uma forma de continuar no campo, agregar valor à produção e construir um negócio que hoje leva sabor, identidade para muito além da sua propriedade. E depois tem o segundo episódio da nossa série especial, a Saga da Semente. Se no primeiro capítulo mostramos como tudo começa, agora vamos acompanhar um dos momentos mais importantes de toda essa jornada, a colheita. Um trabalho que envolve técnica, ciência, regulagem de máquinas, análise e muito cuidado para garantir sementes com qualidade, vigor e alto potencial produtivo. Depois do intervalo tem a receita da semana. A chefe Alice ela segue em clima de festas juninas, com uma combinação que é puro sabor e tradição. Bolo de fubá com goiabada. Então fica com a gente, porque o Isso é Agro já começou. Muitas vezes o agro ele não transforma apenas propriedades, ele transforma vidas. E a história que você vai conhecer agora é um exemplo disso. Que começou com uma produção de hortaliças, acabou encontrando um novo caminho. Foi nas pimentas que a Dago ela descobriu uma oportunidade de continuar produzindo, agregar valor e construir um negócio cheio de identidade. Uma história de coragem, persistência e amor pelo campo. Você acredita que algumas histórias parecem ser escritas muito antes da gente perceber que certos encontros, por mais simples que eles pareçam, carregam mensagens que só fazem sentido lá na frente? A história da Dagomar é assim. Muito antes de se tornar referência na produção de pimentas, aqui mesmo em Mato Grosso, elas já cruzavam seu caminho de formas inesperadas, na cozinha, entre receitas e sabores, nas feiras, entre cores e aromas e até nos sonhos. Pequenos sinais que o tempo foi espalhando pelo caminho, como quem prepara o terreno para algo maior. Até de você pensar na pimenta, ela já estava presente na sua vida, até no sonho. É verdade. Como eu trabalhei como chefe de cozinha, eu trabalhei também com um restaurante mexicano. Então lá fazia muitos molhos picantes, né? E lá eu desenvolvi uma receita de pimenta, né? De molho de pimenta. E estava procurando alguma coisa nova, muito cansada, um horário muito puxado. E foi a hora que eu fiquei me perguntando, e agora, o que eu vou fazer, né? Cansada com o tempo. E um dia, numa folga, minhas filhas falaram, mãe, vamos na feira, né? Domingo e tal, a gente quase não sai, sua vida corrida, vamos na feira. Eu falei, então vamos. Saímos cedo de casa, uma senhora já no portão oferecendo uns salgadinhos com pimenta. Eu falei, mas quem que come salgadinho com pimenta às 7 horas da manhã? Mas minhas filhas, vamos comprar para ajudar. Compramos salgadinho de pimenta. Foi o melhor salgadinho de pimenta, apimentado que nós comemos, né? Que eu me recordo. Saímos de casa, fomos para a feira. Chegamos lá e deparamos com uma banca de pimenta toda colorida, muito bonita e chamou muita atenção. E a pimenta foi surgindo, foi um mês assim, tudo que eu ia fazer aparecia pimentas. Ganhei presentes com temas de pimentas. E os dias foram passando. Mas foi já aqui no sítio Novos Ares
que aconteceu o episódio que ela jamais esqueceria. Em meio às dúvidas sobre qual caminho seguir naquela propriedade, Dagomar ela buscava respostas. O que produzir? Como transformar aquele pedaço de terra em uma fonte de renda? Foi então que teve um sonho que mudaria a sua história. Uns dias antes do Natal, eu pensando se viria para o Mato Grosso, se continuaria em Santa Catarina, tive um sonho estranho, né, que o pai do meu filho já faleceu e eu estava querendo saber o que eu ia fazer aqui nessa terra, né, porque eu já não tenho, né, não tinha essa aptidão para a agricultura. E nesse sonho, ele me falava que eu devia plantar pimentas. E no decorrer do sonho, ele me ensinava como que plantava essas pimentas. E foi um sonho assim que marcou muito. E um dia antes do Natal, eu numa mesa conversando com as minhas filhas, relatei esse sonho. E logo em seguida meu filho chegou, que é o filho, filho dele, que então ele faleceu e eu tenho esse filho. Ele chegou e falou: mãe, eu vou sair, mas eu volto mais tarde para a nossa ceia e eu já vou deixar um presente que eu trouxe para ti. Aí eu abri o presente, tinha acabado de contar a história para as filhas, ele não estava presente no momento e logo em seguida ele chegou com esse presente. A hora que eu abri, era um moedor de pimenta elétrico que ele me deu, como eu era chefe de cozinha. Então, no decorrer desse tempo, assim, foram coisas que apareceram, que aconteceram, sonhos, coincidências. Mas antes das pimentas ganharem espaço na propriedade, foi com as hortaliças que Dagomar construiu sua história no campo. Mãe de 4 filhos, ela chegou praticamente sem recursos, enfrentou dificuldades, trabalhou duro e transformou a pequena propriedade em uma importante produtora da região. Eu continuo ainda com hortaliças, que na verdade eu gosto de variedades. Então eu tenho chazinhos, tenho temperos, hortaliças, frutas, né, pimentas, mandioca. Eu sempre tenho 4 setores de mandioca. Geralmente de 3 em 3 meses eu faço uma plantação para ter o ano todo, porque eu entrego em Cuiabá ela descascada, então... Entre alfaces, couves, temperos e verduras, ela construiu sua renda, sua independência e a certeza de que era possível viver da terra. Cada colheita representava muito mais do que produção. Representava a dignidade, conquista e a realização de um sonho. E como a gente é pequeno, não tem toda aquela tecnologia e estrutura, a gente tem que ir conforme o período do ano, né? O que melhor produz naquela época. Então, durante o ano a gente tem várias culturas. Eu abri um setor novo ali de meio hectare. Então, esse ano eu já plantei melancia, eu já plantei abóbora, eu já plantei moranga. Então, já foi colhido e agora já gradeou, já vou plantar outra coisa. Então, durante o ano, eu tenho vários tipos de coisas nesse período aí de um ano, conforme a estação, né, o período. Mas quando tudo parecia caminhar bem, a vida apresentou um dos maiores desafios da sua trajetória. O diagnóstico de câncer de mama trouxe medo, incertezas e obrigou o Dagomar a desacelerar. O trabalho pesado das hortaliças já não era mais compatível com a realidade que ela enfrentava. Mas depois de 2 anos que eu estava na propriedade, eu descobri que estava com câncer de mama. Aí eu tive que dar uma freada na produção, porque ela requer muita mão de obra, né? E é um serviço pesado, porque eu não... Na época era tudo na enxada, ela é muito grande, a área para mim no momento, e com o tratamento eu tive que migrar para outro produto, vamos dizer assim. Aí que eu tive a orientação da minha agrônoma para migrar para a pimenta, porque a pimenta eu sempre gostei, achei bonito. Eu acho ela, além de saborosa, bonita, eu adoro pimenta, acho muito interessante. E eu sempre tive alguns pés de pimenta e foi aí que ela me orientou a mudar para pimenta, porque eu não precisaria estar refazendo o canteiro todo mês, né? Por causa do meu tratamento, que seria pesado e longo.
E foi aí que eu me interessei por essa cultura e com o tempo me apaixonei. E hoje eu vendo ela tanto a granel, né? Ela fresca, conservas, elas desidratada, e agora também estou fazendo geleias de frutas com pimenta. Foi um período difícil. Além da batalha pela saúde, existia uma preocupação que a acompanhava diariamente. Como continuar produzindo? Como permanecer no campo sem exigir do corpo um esforço que naquele momento já não era possível? Em nenhum momento eu pensei em parar. E em nenhum momento também fiquei triste com a situação. Claro, foi um tratamento muito difícil, né? Bem complicado. Então foram quase 3 anos de tratamento. Agora eu estou fazendo só um acompanhamento, né? Mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu pensei em mudar de cultura e prosseguir. Assim, Deus foi bom comigo, mandou na hora que tinha que ser. E foi justamente nesse momento que a história ganhou uma nova personagem. A agrônoma Manuela, técnica de campo do Senar Mato Grosso, mais do que levar orientação técnica, ela levou apoio, incentivo e a certeza que ainda existiam caminhos possíveis. A Dagomar, ela não queria e não poderia deixar o cultivo. Então a gente migrou de um cultivo que é extremamente intensivo e diário, que seria a horticultura, a gente migrou para a pimenta e ela também está entrando agora na parte das frutas. Então a gente agregou aquilo que ia ser uma qualidade de vida para ela naquele momento. Ela não poderia pegar sol. Então cultivar a pimenta seria menos danoso para a saúde dela e mais atrativo financeiramente, porque o que ela estava produzindo e estava conseguindo produzir economicamente com a horta, com a pimenta ela conseguiu crescer 10 vezes mais. Então realmente foi um boom necessário e hoje acompanha super bem a rotina dela e a realidade. Entre visitas à propriedade, conversas e planejamento, nasceu uma relação construída na confiança. Manuela enxergava potencial onde muitos poderiam enxergar limitações. E juntas começaram a desenhar uma alternativa que permitisse à produtora continuar fazendo aquilo que mais amava. Então, tem até uma curiosidade. A hortaliça, ela era produzida e consumida apenas aqui na região. Quando a gente migrou para a pimenta, a Dagomar, você percebeu que ela é super comunicativa, ela é muito fácil de conversar. E o que aconteceu? Ela produziu a pimenta e tinha muita pimenta, então virou conserva. Então, ela ia até os restaurantes, ela ia até pontos onde o turista vinha e muita gente começou a conhecer esse produto dela. A resposta foi tão boa que hoje a maioria das conservas, que é onde ela está conseguindo ter um giro melhor, não são consumidas aqui. Elas vão para Cuiabá. Eu não sei se a gente pode falar o nome de alguns clientes que a Dagomar tem. Poderia? Mas hoje a Dagomar atende a Leila Maluf e Toroari, que é a cozinha criativa regional. Então acredito assim que ela saiu do regional e ela está expandindo. E hoje ela realmente é uma referência, não só a gente brinca como a rainha da hortaliça, mas também como a rainha da pimenta na Baixada Cuiabana. A proposta fazia sentido. As pimentas exigiam um manejo mais adequado para aquele momento de vida da Dagomar e, ao mesmo tempo, ofereciam uma oportunidade real de renda. Pela primeira vez, todos aqueles sinais do passado pareciam começar a fazer sentido. Na região aqui eu fiquei sabendo do mercado, que é bem vasto aqui, a procura é grande, e com o auxílio da minha técnica do Senar a gente começou a migrar e começou todo aquele processo de conseguir sementes, mudas, né, que aqui em Cuiabá é muito difícil, mas eu comecei com as principais, que é a bodinho, malagueta, dedo de moça, mas eu já cheguei a produzir aqui 35 tipos de pimentas, né? E agora já estou fazendo mudas novas para fazer uma nova plantação, porque todo ano eu vou fazendo um setor novo, porque ela vai ficando velha, vai produzindo menos. E é aí naquele momento que a gente vai mudando, né? Vai fazendo roças novas, vamos dizer assim. Mas a orientação que eu tive do Senar foi muito válida, né? Essa parte técnica aí ajuda muito, e não só no cultivo, mas também nessa parte de gestão, né?
para você poder ingressar seu produto no mercado, você ter o seu cliente, ter para quem entregar, para quem vender. Isso aí me auxiliou muito e me fez crescer. Eu comecei aqui com 3 canteiros de hortaliça, já teve períodos de eu ter 150 canteiros de 35 metros cada um, fora as outras coisas, tipo quiabo, maxixe, jiló, abóbora, melancia, temperos, né? As hortaliças, e depois fui migrando para pimenta. Então varia muito assim no período do ano, né? Uma época você tem mais, outra época menos. E quando a gente fala em assistência técnica, muita gente imagina apenas números, produtividade, manejo. Mas aqui no sítio Novos Ares eu encontrei algo diferente. Encontrei uma amizade construída no campo, uma relação que ajudou a transformar um momento de dificuldade em uma nova oportunidade. E talvez esse seja um dos lados mais bonitos do agro. As pessoas que caminham juntas para que ninguém precise desistir dos seus sonhos, que começou como uma alternativa, acabou se tornando uma paixão. Variedade após variedade, plantio após plantio, Dagomar mergulhou no universo das pimentas. Aprendeu, experimentou, pesquisou e construiu uma produção que hoje é referência na região. E aqui no Mato Grosso, aqui na nossa região, aqui hoje, se eu tivesse 2.000 quilos de pimenta picante por mês, eu teria para quem fornecer, eu teria para quem entregar. Além da produção, os sonhos continuam crescendo. Novos produtos, novas oportunidades e a vontade de levar ainda mais longe aquilo que nasceu em um pequeno sítio no interior de Mato Grosso. Porque como eu sou pequena e sou sozinha, eu não consigo ter uma produção muito grande, mas já estou me organizando e planejando aumentar a produção aí. E como eu disse anteriormente, eu tenho uma equipe de mulheres que me ajudam na colheita e estou agora tentando fazer uma associação para a gente poder até dar emprego, né, para outras mulheres. E deu certo, fiz o teste, elas me ajudam muito, dá certo. Entre sonhos, desafios, colheitas e amizades construídas no campo, Dagomar descobriu que propósito não é algo que a gente encontra de uma vez. É algo que vai se revelando aos poucos, ao longo da caminhada. E hoje, olhando para cada pimenta colhida aqui, ela tem a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. E histórias como essa mostram uma característica muito forte do produtor brasileiro: a capacidade de se reinventar, de enxergar oportunidades onde muita gente vê dificuldade. A Dago encontrou nas pimentas um novo caminho para continuar produzindo e mostrando que muitas vezes o sucesso está justamente em encontrar o seu diferencial. Daqui a pouco tem o 2º episódio da série A Saga da Semente. Você vai conhecer um dos momentos mais importantes de toda a produção de sementes, a colheita. A gente já volta. Conheça os cartões Sicredi. Um deles é a melhor solução para você. Cadastre-se para receber nosso contato. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Coara em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Em todo o Plano Safra, o Marcos já sabe com quem contar. O Luiz conta com proteção para cada etapa da safra. Já a Daniela conta com linhas de crédito para todos os desafios da produção. A Ana Castela e seu pai Rodrigo contam com a parceria de quem ajuda o agro a prosperar. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Sicredi.
Na Polato, cada etapa do processo é guiada por um único propósito: entregar valor ao produtor, sempre em busca de uma melhoria contínua. Esse compromisso está presente em todas as áreas. O futuro da Polato é de crescimento e inovação. Uma visão de longo prazo que reforça o compromisso da empresa com a agricultura brasileira e com o sucesso de seus clientes. Polato, 45 anos, a semente da produtividade. Estamos de volta com Isso é Agro e agora chegou a hora de continuar uma jornada que começou na semana passada, a saga da semente. Se no primeiro episódio nós acompanhamos os cuidados necessários para formar uma lavoura de sementes, agora vamos para uma etapa decisiva, a colheita, um momento que exige precisão, conhecimento técnico e muita atenção, porque qualquer erro pode comprometer meses de trabalho. No episódio anterior, a gente mostrou como tudo começa: o planejamento, a escolha da cultivar, o cuidado com o solo, o plantio, a chuva, o manejo e toda a estratégia por trás da produção de sementes. E agora chegou o momento de descobrir se todo aquele trabalho realmente deu certo, porque depois de meses de cuidado no campo, vem uma das etapas mais delicadas de toda a produção de sementes, a colheita. E aqui existe uma diferença enorme entre colher soja comercial e colher soja que vai virar semente. Na soja comercial, o foco normalmente é produtividade. Na semente, o cuidado precisa ser muito maior, porque aqui não basta colher um grão bonito, ele precisa continuar vivo. Uma semente pode parecer perfeita por fora, mas por dentro estar danificada. E qualquer problema nessa fase pode comprometer a germinação lá na frente, quando ela voltar para o campo. Por isso, na produção de sementes, a colheita funciona quase como uma corrida contra o tempo. E no Mato Grosso, o clima pode mudar tudo muito rápido. Uma chuva fora de hora, umidade excessiva ou até dias seguidos de tempo fechado podem reduzir a qualidade daquela semente. E dependendo da intensidade dessa chuva, uma área inteira que seria destinada para sementes pode acabar virando soja comercial. Aqui, Marcelo, nós já estamos numa área, no talhão. Essa soja já se encontra no estágio de um R.7, que ela já estaria no seu ponto de maturação, né? Então ela aqui já estaria ideal para a gente entrar com a dessecação aí nesse talhão. Porém, a dessecação a gente trabalha um pouco em conjunto com a colheita, né? Conforme vem o avanço da colheita também, a gente vai avançando na dessecação. A partir do momento que eu fiz uma dessecação nessa área, em média de 5 a 6 dias, essa área já está pronta, apta para colheita. Então, a gente já avalia como estão nossas condições de colheita, como que está as chuvas, previsões de chuvas para a próxima semana. Então, a gente vai carregando essa área, né, a dessecação, para poder fazer o encaixe e conseguir dimensionar, né, a logística para a colheita dessa área, né? Então, um dos principais pontos que a gente leva em consideração nesse momento da dessecação é, principalmente, o ponto de maturação, né? A gente não pode avançar, forçar esse ponto de maturação hoje na soja, senão a gente perde qualidade, né? Então a gente tem que encontrar o ponto ideal de maturação, que é o R.7, que é a partir desse momento que já houve o desmame da semente da planta-mãe, que aí não ocasionará dano em relação à qualidade, né? Por isso, antes mesmo das máquinas entrarem na lavoura, as equipes fazem uma vistoria completa no campo. A etapa de colheita é uma etapa crucial, né, para a tomada de decisão, onde realmente a gente define se esse campo ele está apto, né, se vai dar uma semente com alta qualidade ou não. Então a etapa da colheita, na verdade, tem muitos processos que antecedem, né, para essa tomada de decisão no momento da colheita. Então, antes da gente iniciar uma colheita, né, de uma área para semente, então, primeiramente é feito, né, toda uma vistoria de campo. Essa vistoria de campo a gente chama-se vistoria pré-colheita.
pré-colheita, que é fazer uma avaliação geral, nível de campo, com relação a contaminantes, né, e a situação real do campo que se encontra. Posterior a isso, é feito também coletas, né, amostragens de plantas, né, e aí você faz uma amostragem de semente para levar ao laboratório e fazer uma análise, né. Essa análise chama-se análise de pré-colheita, são diversos, o principal hoje teste para pré-colheita hoje é o teste de tetrazóleo. Então ele é um teste que vai nos proporcionar, né, uma tomada de decisão. Nesse teste eu consigo definir, né, os níveis, né, os índices de dano, seja ele por percevejo, dano mecânico ou dano por umidade. E com base nos resultados deste teste de tetrazóleo, né, ele é o principal fornecedor de informações para a nossa tomada de decisão. Se esse campo está apto, né, se ele tem uma semente com alto vigor, com alta qualidade para a produção de sementes. Porque antes daquela soja ser aprovada como semente, ela precisa passar por vários testes. E é dentro do laboratório que começa um trabalho que muita gente nem imagina que existe. Ali os técnicos conseguem enxergar problemas que muitas vezes não aparecem a olho nu. Danos causados por chuva, perdas de vigor, sementes machucadas e até defeitos que começaram ainda no desenvolvimento da planta. Um dos testes mais importantes feitos nessa fase é o teste do tetrazóleo. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. O teste funciona quase como um exame de saúde da semente. Os técnicos usam uma solução que colore as partes vivas da semente e, através dessa reação, conseguem entender se ela está forte, danificada ou sem potencial para germinar. A amostra que eu vou fazer gera um protocolo diferente. Entendi. Então esses números aqui, cada númerozinho desse aqui, cada pá, porque o tetrazóleo se faz com 100 sementes, cada copinho tem 50, então cada pá aqui me está mostrando que é uma amostra. Então a gente coloca os mesmos números na mesma amostra para a gente não confundir na hora de analisar. Tá. Dentro do laboratório não pode, a analista ela não pode saber o que ela está sendo analisando. Entendi. Em termos de cultivar, né, para ela não tem influência na amostra. Então, por isso ela só recebe quando entra, independente da amostra, tudo é protocolado. E dentro do laboratório, entre todas as análises, a analista ela só sabe esse número do protocolo. Então ela não sabe o que ela está analisando, que cultivar que se esse TZ ele é de pré-colheita, se ele é do campo, de onde que ele está vindo. Para você ter uma isenção total. Exatamente. Aí só depois que ela vai saber, nos laudos, quando emite o laudo, daí que a gente sabe, né, esse protocolo é referente a essa cultivar, que ela é uma pré-colheita, que ela é do campo, né? Então, para nível dentro do laboratório, a gente é escondida essa informação para elas, né? Certo. Mas, Ivan, vocês utilizam também de outros laboratórios, né? Sim. Hoje aqui esse laboratório, né, é um laboratório que a gente chama de análise interna, né? Então é um controle de qualidade somente interno. Isso é o quê? É para a gente agilizar os processos no dia a dia, principalmente o tetrazóleo, né, que é um teste rápido, que eu coleto uma amostra um dia anterior, no outro dia, no máximo até às 9 horas, esse resultado já tem que estar em nossas mãos para a gente tomar a decisão do ponto de colheita, né? Então, por isso a gente utiliza as estruturas internas. A estrutura para fazer um tetrazóleo ele é básico, ele é simples, né? Então não necessita de tantos investimentos, de tanta infraestrutura. Então, por isso hoje boa parte dos sementeiros eles trabalham com esse laboratório de controle interno para dar esse suporte, principalmente do período da colheita, né? Aí, após o beneficiamento, né, hoje todas as nossas análises, né, é validada hoje no laboratório da Prosmate, é onde é emitido os boletins, né, de análise oficiais que regulamenta daí essa semente. E durante essa safra, um dos problemas que mais preocupava as equipes era o chamado dano pipoca. O nome é curioso, mas o problema é sério. O dano pipoca provoca pequenas rachaduras internas na semente. E muitas vezes isso acontece sem alterar a aparência do grão. Por fora, ela parece normal, mas por dentro perde força, resistência e qualidade. E isso preocupa porque pode afetar diretamente a germinação da próxima lavoura. Isso aqui eles chamam de dano pipoca. Então aqui não foi mecânico. Eu separo, aí vou descascando todas. Aí quando eu termino de descascar, aí eu vou e faço a porcentagem. Conto todas e divido por 2 e faço a porcentagem.
Aquela lá, então, a primeira que você colocou, ela não sofreu um dano mecânico, ela é um dano já da própria semente. No caso é o dano da cultivar. Tem cultivares que apresentam, tem cultivares que não apresentam. Então essa aqui, essa cultivar aqui, ela é característica do dano pipoca. Umidade. Esse é o dano? Por umidade. Por umidade. Quando ela, no caso a gente coloca para colorir na solução de tetrazóleo, e ela fica esse tom rosado. Certo. Quando a gente percebe que tem um dano, ou ele vai ficar mais vermelho carmim, ou quando ele fica branco, do jeito que está aqui, significa que isso aqui já é um tecido morto. Já é uma umidade, o tecido está morto. Mas não é só clima que exige cuidado nessa fase. As máquinas também precisam trabalhar de forma diferente. Na produção de sementes, a colheitadeira não pode pensar só em velocidade. Ela precisa colher com cuidado, porque dependendo da regulagem, a máquina pode machucar a semente. E às vezes o dano nem aparece na hora. Mas quando aquela semente vai para o teste ou volta para o campo, o problema aparece. Velocidade da máquina, regulagem interna, umidade do grão e até o fluxo do material influenciam diretamente na qualidade final. A gente faz em uma máquina, né? Conseguimos, acertamos o ponto de equilíbrio, está aí na faixa de no máximo 5% de dano mecânico. A gente já passa o rádio para todas as máquinas, todo mundo, né? Regula lá 22 de campo e 450 de rotação. Aí todas as máquinas já vai tudo nessa mesma regulagem, aí solta. Aí faz uma outra conferência em todas as máquinas para ver se todas, que algumas mesmo trabalhando nessa mesma regulagem, algumas dão uma. Aí você faz mais um outro ajuste fino. E esse acompanhamento, ele é ao longo do dia, porque eu comecei uma colheita lá com 17 de umidade, eu termino com 15 de umidade, 14 de umidade. Aí, conforme vai secando essa semente, o dano vai aumentando. Então, eu vou ter que mexer na regulagem ao longo do dia. Então, por isso eu fico com uma pessoa full time, acompanhando a colheita o tempo todo e fazendo essa questão dos danos mecânicos. Outro cuidado importante é a limpeza. Antes da colheita, máquinas, graneleiros, carretas e equipamentos passam por inspeções rigorosas. Tudo para evitar mistura com outras variedades. Porque na produção de sementes, pureza é fundamental. E hoje a tecnologia virou aliado importante em todo esse processo. As máquinas trabalham conectadas. Mapas digitais mostram produtividade. Linhas de colheita são planejadas. Sensores acompanham o rendimento. E praticamente tudo é monitorado em tempo real. Até o operador mudou. Hoje ele não é apenas alguém conduzindo uma máquina. Ele acompanha dados, observa perdas, controla a umidade e ajuda a tomar decisões importantes durante a operação. A tecnologia hoje empregamos em diversas áreas dentro da Polato, desde as máquinas até em relação à equipe que está voltado ao cuidado desse campo, né? Então hoje nós temos uma equipe preparada, voltada à área da produção de semente, que está todo o suporte com relação à qualidade, o manejo e acompanhamento do campo, e uma equipe também técnica que faz o acompanhamento dessa colheita, né? Então essa equipe, ele que direciona as colheitas, né, que faz toda a coordenação geral. Também a gente utiliza de ferramentas da agricultura digital, todas as máquinas, né, elas têm um mapa de produtividade, ela já feito também o planejamento de linhas de colheita, então todas as máquinas, quando elas entram no seu eito de colheita, ela já está planejada as linhas que ela vai efetuar a colheita, né? Isso otimiza, né, a máquina, otimiza a colheita, otimiza tempo, né, e reduz principalmente custo, né? Às vezes você fazer manobras desnecessárias no talhão. Então tudo isso ele é planejado, né? Hoje nós temos uma equipe dentro da Polato responsável pela agricultura digital que planeja a colheita, isso em programas específicos, né? E isso vem, acopla na máquina e essa máquina ela já sabe qual é o trabalho que ela deve ser feito. Ela sabe qual que é o talhão, basta, né, o operador identificar o talhão que ele vai fazer e a máquina já sabe qual que é o caminho da colheita que ela vai seguir. Então, para a gente resumir tudo, quais são os parâmetros técnicos para você ter uma colheita eficiente, para você garantir essa qualidade dessa semente? Hoje, o principal parâmetro é a regulagem da máquina,
né? Hoje é o principal requisito para uma colheita, para uma semente de qualidade é regulagem, paciência, né? Tem uma regulagem muito bem feita. Obviamente que às vezes você tem também aquele desequilíbrio, né? Uma regulagem para a semente acaba que você tem um pouco de desperdício a mais, né? Então você tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre a perca durante a colheita e evitar o dano mecânico. Mas hoje o principal requisito para você buscar durante a colheita uma alta eficiência na qualidade é umidade, né, dentro dos padrões necessários. Hoje, dentro que a gente trabalha aqui dentro da Polato, é de um percentual abaixo de 17%. Então, tendo esse nível, a gente já consegue entrar a colheita para a semente e buscar o menos dano mecânico possível. E depois de toda essa jornada, a semente volta para o laboratório. É ali que acontece o controle final de qualidade. As amostras passam por novos testes, inclusive em laboratórios credenciados, para garantir que aquela semente realmente seja pronta para voltar ao campo. Porque produzir sementes vai muito além de colher soja. É cuidar do futuro da próxima lavoura, antes mesmo dela nascer. E quando a gente vê todo esse trabalho, fica fácil entender porque produzir sementes de qualidade exige muito mais do que apenas plantar e colher. Existe ciência, tecnologia e profissionais acompanhando cada detalhe do processo para garantir aí que aquela semente chegue ao produtor pronta para entregar o seu máximo de potencial. Daqui a pouco tem receita da semana e a chefe Alice traz uma combinação que tem gosto de infância e cara de festa junina. Bolo de fubá com goiabada. A gente já volta. A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Conheça os cartões Sicredi. Um deles é a melhor solução para você. Cadastre-se para receber nosso contato. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Em todo o Plano Safra, o Marcos já sabe com quem contar. O Luiz conta com proteção para cada etapa da safra. Já a Daniela conta com linhas de crédito para todos os desafios da produção. A Ana Castela e seu pai Rodrigo contam com a parceria de quem ajuda o agro a prosperar. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Sicredi. Na Polato, cada etapa do processo é guiada por um único propósito: entregar valor ao produtor, sempre em busca de uma melhoria contínua. Esse compromisso está presente em todas as áreas. O futuro da Polato é de crescimento e inovação. Uma visão de longo prazo que reforça o compromisso da empresa com a agricultura brasileira e com o sucesso de seus clientes. Polato, 45 anos, a semente da produtividade. Depois de viajar pelo agro, pela cultura, pelas riquezas de Mato Grosso, chegou a hora de adoçar o programa. E se tem uma receita que combina com essa época do ano, é essa que você vai ver agora. Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Hoje eu já tô aqui sentindo aquele cheirinho de festa junina batendo na porta de casa. Quem já tá em clima? Vamos começar então com um bolo de fubá com goiabada. Uma receita deliciosa, simples, que a gente vai precisar, ó, só de batedor e tigela. Não vamos nem usar liquidificador, hoje não vamos usar nada. É aquele bolinho bem da roça mesmo? Nossa Senhora! Então vamos lá. 4 ovos aqui na minha bacia. A gente vai usar agora tudo
tudo. Então, uma xícara de óleo, pode usar banha, quem gosta de usar banha, pode usar manteiga derretidinha, use o que você está acostumado aí na sua casa. Uma xícara de açúcar refinado. Por que eu tô usando refinado? Porque como a gente vai bater na mão, é mais rápido para ele diluir, mas o cristal também não teria problema nenhum. E eu vou usar uma xícara de leite, que pode também ser água, tá? Então, eu quis dar uma enriquecida aqui nesse bolo, então eu acabei batendo, colocando leite. Mas vocês podem escolher o líquido aí de preferência, até porque se você fizer com água, fica um bolo sem lactose, né? Tudo batidinho, misturadinho aqui. A gente confere que tá tudo, o açúcar já tá diluído. A gente vem com o que agora? Nossa senhora, gente, dá até vergonha esse bolo de tão fácil. Uma xícara de fubá. Esse não é aquela milharina, sabe? Aquela polentina, aquele flocão. É o fubá mesmo. E aqui eu tenho uma xícara de farinha e uma colher de sopa de fermento royal. Já tá aqui misturadinho. Então a gente vai misturar nessa massa. E é isso aqui. Vocês já viram? Bolo fácil desse tanto? Duvido, hein? Só se eu ensinei aqui, não me lembro. Ai, esse bolo cheira tanto quando tá assando. Eu acho, na minha opinião, bolo de milho tem que ter erva doce. Então eu vou colocar um pouquinho de erva doce. Tanto assim, de uma colher de chá, sabe? Não precisa ser muito, não. Não precisa ser muito, mas continua colocando. E aí a gente mistura de novo. Se porventura você tem alguma receita aí de bolo de fubá na sua casa, que você faça, mas que você bate no liquidificador e você não colocava erva doce, e agora você falou, nossa, que ideia boa, vou começar a colocar erva doce no meu bolo. Tira do liquidificador ou mistura, assim, coloca e dá uma misturadinha antes de colocar na forma. Se você bater essa erva doce, ela vai quebrar e o gosto fica muito mais acentuado. Eu tenho aqui 2 forminhas. Fiz essa aqui em tamanho individual, já pensando num faça e venda super interessante. Agora para essa época, quem trabalha com venda de doces, essa receita é muito barata, muito gostosa, vale muito a pena você incluir aí no seu portfólio. E aí eu trouxe ela nesse formato menorzinho, que acho que vai ficar uma graça. E aí esse aqui um pouquinho maior. Então vamos despejar aqui na nossa forma, já untada. Vamos para pequenininha. E aí, só isso aqui já tá muito bom. Aquele bolinho para tomar com um cafezinho, não tem melhor. Ó, sobrou mais um pouquinho, vou terminar aqui. Mas a gente ainda vai colocar uma goiabada, para ter pedaços de goiabada aqui nesse bolo. Eu tô usando um pedaço de 300 gramas para essa quantidade aqui de ingredientes, para esse tamanho de bolo. Olha só. Daria então uma forma, esse tamanho aqui de forma, ela deve ter uns 18 centímetros. Ela não é uma forma de buraco no meio grande, não. Ela seria uma quase de média para pequena. Então ela daria, no total, essa receita dá um bolo médio, tá? De tamanho médio. Mas aqui a gente fez 2 então. E aí, eu fiz cubos de goiabada e passei na farinha, simplesmente. Pego um cubinho, passo na farinha e vou chuchar aqui no meu bolo. Por que eu passo na farinha? Porque evita que ele entre e vá todo pro fundo da forma. Um ou outro pode até descer, né, pesar um pouco mais, mas a farinha segura. Isso sempre que vocês forem colocar goiabada, até doce de leite em pedaço, sabe? Qualquer doce que vocês tiverem em pedaço, que vocês quiserem colocar no bolo, passem na farinha antes, porque ela dá essa segurada. E assim, gente, capricha na goiabada, porque é bolo de milho com goiabada, bolo de fubá, né, desculpa, com goiabada. Aí eu vou lá comer o bolo de fubá, só vem fubá e não vem goiabada? Não, por favor. Então eu vou agora colocar aqui, cobrindo todos os
passinhos aqui do meu bolo e a gente vai ao forno médio, que já tá pré-aquecido aqui embaixo. E eu volto já já com essa delícia que vai perfumar aqui o nosso estúdio. E eu tenho certeza que você vai querer fazer hoje ainda na sua casa. Gente, 25 minutinhos de forno e o nosso bolinho está pronto. O perfume que tá aqui, os dois ficaram prontos praticamente juntos. Aí eu acabei nem tirando o pequenininho antes. Vamos passar uma faquinha aqui para desenformar. E aí, eu não sei vocês, sabe? Mas não pode desenformar quente. Eu só como bolo quente. Mas vai quebrar, às vezes quebra mesmo. Aí eu não posso falar nada, porque às vezes quebra. Mas eu acho que vale o risco para comer um bolinho desse bem quentinho. Acho que vai soltar. Deixa eu passar a faquinha aqui. E aí, como vocês viram que a goiabada não desceu, ficou bem do jeitinho que a gente queria, né? Nem sinal. Mentira, desceu. Aqui. Olha se não tá lindo, gente. Adorei. Deixa eu pegar um pratinho desse aqui bonitinho pra gente virar o pequenininho. Vai na... O pequenininho tá um pouco chateado. Saiu! O santo tem que ser bom, gente. Olha que graça os dois, hein? Fica muito bonitinho. Vamos cortar um para vocês provarem, não, né? Eu vou provar e eu falo para vocês como ficou. Mas eu posso garantir que tá uma delícia. Façam na casa de vocês, que vocês vão adorar. Vou cortar o pequenininho, porque ele ficou tão fofo, mas eu vou pegar uma faca. Não vou cortar com a espátula. E como ele ainda tá muito quentinho, ele pode amassar. Olha pra isso. Olha essa goiabada aqui dentro. Eu vou ali passar um cafezinho e vou comer com o meu bolo. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. A gente se vê semana que vem. E o nosso Isso é Agro vai ficando por aqui. Hoje nós conhecemos uma história inspiradora de quem encontrou nas pimentas uma nova oportunidade no campo. Acompanhamos mais um capítulo da Saga da Semente. Viajamos pelos potenciais de Mato Grosso na FIT Pantanal. E ainda teve receita com gostinho de festa junina. Semana que vem tem mais histórias, mais tecnologia, mais curiosidades. Tudo aquilo que movimenta o agro brasileiro. Um grande abraço e até o próximo Isso é Agro. Tchau! Programa Isso é Agro. Oferecimento IMAC, PREM, Programa de Reinserção e Monitoramento. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.